Cadê Eric? Bom dia, Eric. Acho que Eric entrou e saiu. Vamos lá. Iniciar a nossa aula. Bom Pronto. Então, vejam só. Iremos iniciar hoje, tá certo, nossa aula, dando continuidade com os sólidos geométricos, que é um conteúdo que se encontra aí no livro de vocês, volume 4, entre as páginas 37 e 49. E hoje, especificamente, estamos na página 44. Então, abram todos o livro aí para poder acompanhar, tá bom? Então, foi trabalhado ontem a relação de Euler, tá certo? Onde a relação de Euler ele diz o seguinte, que quando se soma o número de vértices mais o número de faces de um poliedro, tá certo? Menos o número de arestas, será sempre igual a 2. Essa é a relação em que Euler estabeleceu. Então, tem assim, observe as caixas em forma de prisma. Nós vimos que prisma e pirâmide são sólidos geométricos que são classificados como poliedros pelo fato de possuírem faces planas. Então, que foram projetadas pelo fazendeiro para transportar as amêndoas de cacau. Preenche a tabela acima, nós já preenchemos ontem, sabendo que a letra V representa o número de vértices, a letra F representa o número de faces e a letra A representa o número de arestas dos prismas. Então, isso aí foi feito ontem. Quem faltou ontem ou quem ainda não assistiu a aula no YouTube de ontem, então assistam para poder ter essas atividades, compreender, né? E ter essas atividades atualizadas. Então só essas, tá? Então, na segunda questão, vamos ter praticamente, tá certo? O mesmo. Então, vamos ter assim, ó. Imagine que o fazendeiro tivesse desenvolvido Ô, caixas. professora, Oi. eu acho essa relação de Euler bugada. Por quê? V mais F menos A sempre dá 2. E se o vértice for 100 e a face for 100 e as arestas for 1? Mas nunca vai acontecer isso. Entendeu? Só Essa relação, esse estudo que ele fez, tá certo? Foi sempre ser 2. Então, com todos que você fizer sempre, vai dar 2. Sempre que você estabelecer a relação de Euler, tá certo? Ok. Então, é uma coisa que não vai acontecer. A matemática ela é considerada exata, porque existem realmente as coisas exatas que acontecem. Então, bom dia, Eric, bom dia, Ashley, sejam Bom bem-vindos, tá dia. certo? Peguem aí o livro de vocês. Estamos na Já página fiz. 44. Eu já fiz. Pronto, vamos lá. Vou colocar lá para explicar. Então, vejam só. Então, como falei, né? Imagine que o fazendeiro tivesse desenvolvido caixas em formato de outros prismas. Completa a tabela ao lado para conhecer um pouco mais sobre esses sólidos. Então, temos aí, ó, essa tabela, a primeira coluna é o número de lados do polígono da base do prisma. Então, se eu tenho, por exemplo, um polígono de 7 lados, vocês sabem que um polígono de 7 lados, ele é chamado de heptágono. Um polígono de 8 lados, ele é chamado de octógono. Um polígono de 9 lados, ele é um eneágono. Tá É só certo? acrescentar os dois que vai dar o resultado que tá ali, né? Oi? É só acrescentar dois e que vai dar o resultado, né? Não, calma. Não entendi muito bem a pergunta, não. Só concluir aqui, tá? Quando tem um polígono de 10 lados, ele é um decágono, um polígono de 11 lados, ele é um decágono, e de 12 lados, ele é um dodecágono, tá bom? Fale de novo, não entendi. Só acrescentar dois aonde? Nos números, tipo, é octógono, aí acrescenta dois e fica os 10 ali, na Aqui. barra do... Bom dia, tia. Oi, bom Daquele dia, negócio viu? de... Bom dia, tia. Daquele negócio de ontem eu consegui fazer um cubo. Tá tendo o quê? Dificuldade da tarefa. Pode Daquele, repetir, por favor. daquele negócio dos cubos de ontem eu consegui fazer um cubo Conseguiu? certinho.
Consegui. Tô orgulhoso, tia. Muito bem, muito bem. Ô, professora, a senhora já percebeu que os vértices e as arestas de um prisma ou de uma pirâmide vão ser os múltiplos dela, do número dos lados? É sim, é sim. Sim, é isso que eu queria perguntar mesmo. Olha, deixa eu só explicar aqui para vocês, para concluir. Vejam só. Eu já sei. Bom dia, viu, Emerson? Vejam só, eu já sei qual é o polígono que vai ser a base desses prismas. Como um prisma tem duas bases, então o número de vértices é o dobro do número de lados. Certo? Vértices que são pontos. Então, se um heptágono tem 7 lados, o número de vértices desse prisma é 14, que é o dobro de 7. Se o octógono tem 8 lados, em um prisma, tá certo? O número de vértices é 16, porque o dobro de 8 é 16. Se o eneágono tem 9 lados, o número de vértices é 18, porque o dobro de 9 é 18. Isso porque o prisma tem duas bases, certo? O decágono, que tem 10 lados, o número de vértices é 20. Um decágono, o número de lados é 11, o número de vértices vai ser 22. Dodecágono, o número de lados é 12, o número de vértices vai ser 24, certo? Agora, com relação ao número de faces, será sempre mais 2, tá certo? Eu acho que foi isso que alguém deve ter perguntado. Que em um prisma, o número de faces, vocês também prestem atenção, em um prisma, o número de faces será sempre mais 2 em relação ao número de lados. Se eu tenho, por exemplo, um prisma heptagonal, ou seja, em que a base é um heptágono, o número de faces é 2 a mais, tá certo? 9. Então, ó, 7 mais 2, 9. Se um prisma tem a base octagonal, o número de faces será mais 2, será 10. Tá dando para compreender? Agora, preste atenção, tá certo, gente? Agora aqui, ó, é sempre uma regrinha que vocês devem seguir. Isso só quando é prisma, tá certo? Isso só quando é prisma. Prisma, o número de vértices é o dobro do número de lados da base. O número de faces é 2 unidades a mais do que o número de lados. Então, vejam, o eneágono, que tem 9 lados, o número de faces é 9, mais 2, 11. O decágono, o número de lados é 10, o número de faces, 10 mais 2, 12. Um decágono, o número de lados é 11, 11 mais 2, 13, o número de faces será 13. Dodecágono, o número de lados é 12, o número de faces, 12 mais 2, 14. Certo? Agora, as arestas, o que é que acontece? Nós temos aresta nas duas bases e na parte lateral. Temos 3 vezes arestas, não é verdade? Temos. Vejam só, o que é um prisma? Um prisma é um sólido geométrico constituído por duas bases, a base superior e a base inferior. E ainda tem as laterais, que são retangulares, tá certo? Ô, tia, Bom, tem alguém pedindo pra senhora aceitar, não sei quem. Aí. Ô, tia, a Luísa tá pedindo pra senhora aceitar ela, botaram no chat. vou agora. Ô, tia, a Emily tá pedindo pra entrar. Ô, tio, da Aresta eu não entendi muito bem, não. Oi? Sobre Já já, ela explica. eu não entendi Já muito ela bem, explica. não. Eu vou terminar de dizer as arestas. Vou terminar. Deixa ela só aceitar as minhas. E aí, Joaquim? Pronto. Bom dia, Luísa. Desculpa a Agora demora, falta viu, meu a Emily. amor? Agora falta a Emily. Desculpa, porque assim, já tinha começado a aula, eu não tinha visto que tinha chegado a sua Entrou. solicitação. Emily também, não sei se Emily conseguiu. Aceitei aqui Emily, mas não estou vendo ela por aqui, não. Duda saiu. É porque a internet, às vezes, de algum de vocês fica oscilando e termina caindo. Mas, enfim, qualquer coisa minha vida, tá? Deixa eu voltar para lá. Olhem, vejam só. As arestas que Joaquim estava falando, porque eu não tinha terminado de explicar, não. Quando nós temos um prisma, nós vamos ter arestas
O que são arestas? São segmentos de reta. Nós vamos ter aresta tanto na base superior, quanto na base inferior, como nas laterais. Então, temos 3 vezes. Então, para encontrar o número de arestas, basta multiplicar o número de lados, que tem aí na primeira coluna, por 3. Quanto é 7 vezes 3? 7 vezes 3. 21. Então, vejam aqui, ó, vocês todos vendo, ó. Vejam que 7 vezes 3 é 21, então o número de arestas é 21, 21. tá certo? Agora, 8 vezes 3. 8 vezes 3, 24. Então, o número de arestas é 24. 9 vezes 3, 27. 27. 10 vezes 3, 11 30. vezes 3, 12 vezes 3. 3. Vejam 36. como é fácil para encontrar. Agora vocês têm que ter em mente que quando é um prisma, o número de vértices será o dobro do número de lados. Quando é para encontrar o número de faces, o número de faces é 2 unidades a mais do que o As número de lados. arestas são E as tipo arestas. de todos os lados, né? Oi? As arestas são o cálculo de todos os lados. As arestas são o quê? O cálculo de todos os lados. É a soma de todos os segmentos. É a soma de todos os segmentos. É bem Então, fácil. para encontrar as arestas, você vai multiplicar o número de lados por 3, certo? Eu não posso dizer que é linha, porque não é uma linha, né? São os segmentos que tem. Então, ele teria que contar todos eles. Aí, para não ter que contar, porque se for um prisma muito grande, então, basta você multiplicar o número de lados por 3. E essa relação de Euler, ele diz o seguinte, que toda vez que soma vértices mais faces, o resultado menos a aresta, porque aqui é V de vértices, F de faces e A de aresta. Toda vez que vocês fizerem vértices mais faces menos aresta, sempre vai dar igual a 2. E igual até disse, se tiver algum momento que não aconteça isso, sempre vai existir isso, tá certo? Porque isso sempre acontece com os poliédros. Então, aqui, se vocês somarem aqui, quanto é 14 mais 9? Pode responder, viu, pessoal? 21. Quase chegou perto. 23. 3, tia. 23. 23 menos 21. 2. Deu 2 aqui de lado, ó. Agora, 16 mais 10. 26. 26 menos 24. 2. Ou seja, sempre vai dar 2, tá vendo? Professora Nete caiu. Tia, peraí que eu não entendi. O áudio de alguém tá burlando. Oi? Tia, se eu tenho 24, não, 14 mais 9, vai dar 23, certo? Certo. Então por que a gente teve que colocar 21 nesse A? Não, meu amor. Quem é que tá perguntando? Deixa eu ver quem falou. Yasmin. Quem? Yasmin, tia, que tá perguntando. Yasmin, veja só, meu amor. Veja só o que eu estava falando para você. Esse 21 aqui foi o número de arestas. Primeiro eu completei vértices, faces e arestas. Tia, Eu estou completando a última coluna, que é a relação de Euler. tia, Oi. Gustavo acabou de me avisar. Gustavo acabou de me avisar que ele não entrou porque a internet dele tá ruim. Aí ele pediu para eu ir avisar. Professora, Oi. a minha net caiu, por isso que eu saí, viu? Tá certo, meu amor. Não tem problema não. Tá aqui de volta já, tudo bem. Veja só, Yasmin, que perguntou. Yasmin, esse 21 aqui não é da relação que eu estou fazendo aqui, não, de 14 mais 9 dá 23, e porque aqui tem 21, não. Esse 21 aqui são as arestas, foi o resultado de 7 vezes 3, que dá 21, certo? Eu estou estabelecendo essa última coluna, que é a relação de Euler, que diz que quando eu somo vértices mais faces, o resultado menos aresta sempre será igual a 2. Ou seja, 14 mais 9 é 23. 23 menos 21 é 2. É isso que eu estou fazendo. Entendeu, Yasmin?
Mais ou menos, tia, mais ou menos. Veja só, Yasmin, aqui no segundo agora, ó. Cálculo de 16 todos os lados. mais 10, presta atenção, Yasmin. 16 mais 10, 26. 26 menos 24, 2. 18 mais 11, sempre 29. soma vértices mais fáceis do resultado menos aresta. 18 mais 11 é igual a 29, 29 menos 27, 2. Então, a relação de Euler diz que sempre que eu somo vértices mais arestas, menos, vértices mais fáceis, menos arestas, sempre vai dar igual a 2. Aqui, ó, 20 mais 12, 32. 32 menos 30, 2. Entendeu, Yasmin? Sim, tia. Olha, 22 mais 13, quanto é? É 35. 35. 35 menos 33, 2. 2, né? 24 mais 14. 48. 24 mais 14. 38. Menos 36, 2. 2. Então, 2, tá bom? Vou então, não passar importa o número, sempre vai dar 2. sempre. Isso é a reação de Tá, Euler. tá. Tá. Consegue entrar na aula de novo, porque tá bugando o seu áudio pra mim. Oi? Não, é o áudio de Eric. Ah, tá. Pera aí que eu vou sair e entrar. Olha, como já faz tempo Tá fazendo eco. já faz tempo que a gente está nesse slide, Fazendo eco, é. questão, desativem aí o áudio de vocês. Como faz tempo que a gente está nesse slide, eu acho que vocês já fizeram, né? Então, eu vou passar. Aí tem agora assim, ó. Agora estamos na página 45. Vamos ter assim. Converse com o seu professor e seus colegas sobre as relações encontradas nas atividades 1 e 2. A seguir, registre-as completando os espaços indicados em cada item. Ok? É número. Letra A. Relação entre número de vértices e o número de lados do polígono da base do prisma. Então, o número de vértices, olha o que eu falei para vocês. Vejam, preste atenção agora. O número de vértices de um prisma é igual ao dobro, não foi isso que eu falei para vocês? Que o número de vértices é igual ao dobro do número de lados do polígono da base. Falei isso para vocês, quem prestou atenção viu. Letra B. Relação entre número de faces e o número de lados de um polígono da base do prisma. Então, assim, ó, o número de faces de um prisma é igual ao número de lados do polígono da base somado a duas unidades. Também falei isso para vocês, que para encontrar o número de faces, nós pegamos e somamos duas unidades ao número de lados do polígono. E na letra C, a relação entre o número de aresta e o número de lados do polígono da base do prisma. Então, o número de arestas de um prisma é igual a 3 vezes. 3 vezes é o triplo, né? Do número de lados do polígono da base. Ok? Dúvidas? Não. Vou Não. passar. Vou passar, tá? Sim, Vamos ter novo. Sendo que agora nós vamos ter com outro poliedro. Qual é o outro poliedro? Pirâmide. Nós vimos com o prisma. Estamos estudando sólidos geométricos, especificamente os poliedros, tá certo? Prismas e pirâmide. Estamos na relação de Euler, vimos aí a relação dele em relação ao prisma, agora vamos ver em relação à pirâmide. A pirâmide que tem uma única base poligonal e temos aqui um vértice principal. Esse daqui, ó, tá bom? Então, vamos lá. Tem assim, ó. Observe as caixas em forma de pirâmide que foram projetadas pelo fazendeiro. Preencha a tabela a seguir, sabendo que a letra V representa o número de vértices, a letra A, o número de arestas, e a letra F, o número de faces das pirâmides. Então, o número de lados do polígono da base. Vocês iriam olhar para a base e ver quantos lados tem essa base. Vejam que nesse primeiro caso tem 3 lados. Ó, é um triângulo que tem na base.
No segundo caso, temos 4 lados, tá certo? No terceiro caso, se vocês contarem aqui, 1, 2, 3, 4, 5, temos 5 lados. E no quarto, nós temos 6 lados, ok? Então, um polígono de 3 lados, nós chamamos de triângulo. Um polígono de 4 lados, nós chamamos de quadrilátero. Um polígono de 5 lados, nós chamamos de pentágono, tá certo? Um polígono de 6 lados, nós chamamos de hexágono. Vejam que interessante, que o número de vértices... Ô, tia, tô digitando no chat, tia. Oi? Tem alguém digitando no chat. Só não sei o que é. Ô, tia, sempre vai dar 2. Olha, Tia? É assim, gente, vejam só. Nós, como foi colocado aí, né? Foi no caso. Vou continuar aqui com a aula, tá? Foi no caso. Richard colocou. A gente nem sempre a gente vai aprender o que a gente quer, né? Agora a gente tem que aprender a base para poder chegar onde a gente quer. Não é verdade? Então, assim, não é conteúdo inventado pelo professor, então Só qualquer se mudar de instituição de escola. ensino que for, todos vão ter que aprender isso. Entendeu? Então, assim, realmente tem que aprender. Então, vejam só, quando é uma pirâmide, o que é que vai acontecer quando é uma pirâmide? Quando é uma pirâmide, o número de vértices é uma unidade a mais do que o número de lados. Então, se o número de lados é igual a 3, o número de vértices é uma unidade a mais. 3 mais 1, 4. Se o número de lados é igual a 4, então o número de vértices dessa pirâmide é uma unidade a mais, é 5. Se o número de lados é igual a 5, o número de vértices, uma unidade a mais, é 6. E se o número de lados é igual a 6, o número de vértices é uma unidade a mais, será igual a 7. Agora veja outro detalhe. Toda pirâmide, o número de vértices é igual ao número de faces. O número de vértices é igual ao número de faces. Então, aqui, ó, o vértice foi 4, a face é 4. O vértice foi 5, a face é 5. O vértice foi 6, a face é 6. O vértice foi 7, a face é 7. E o número de aresta é o dobro do número de lados, tá bom? Enquanto que o número de aresta lá nos prismas é o triplo, já na pirâmide é o dobro. Então, o dobro de 3, 6. O dobro de 4, 8. O dobro de 5, 10. O dobro de 6, 12. E aqui nós temos a relação de Euler. Vértices mais face menos aresta será sempre igual a 2. Vejam que aqui, ó, 4 mais 4, 8. 8 menos 6, 2. 5 mais 5, 10. 10 menos 8, 2. 6 mais 6, 16. Tá certo? 6 mais 6, desculpa. 6 mais 6, 12. 12 menos 10 é 2. 7 mais 7, 14. 14 menos 12, 12. Tá certo? Então, temos aí a relação de Euler sendo também aplicado às pirâmides. Tá bom? Terminaram aí? Sim. Pronto. Olha, vejam só. Vou passar aqui. Na página agora 46, tá bom? Na quinta questão, vamos ter assim. Imagine que o fazendeiro tivesse desenvolvido caixas no formato de outras pirâmides. Complete a tabela abaixo para conhecer um pouco mais sobre esses sons. Então, Tia, a tia não falou disso quase agora, não. falamos sobre isso, mas falamos em relação ao prisma. Agora em relação à pirâmide. Certo? Ok. Então, ó, nesse caso, temos aí uma tabela, primeira coluna, o número de lados do polígono,
o nome deles e vamos encontrar o número de vértices, o número de faces, o número de aresta e a relação de eles. Então, o que foi que eu falei para vocês? Que o número de vértices é uma unidade a mais, certo? Então, se eu tenho uma pirâmide com uma base heptagonal, do formato de um heptágono, então o número de vértices é uma unidade a mais. Tia, Então, professora, ou, a senhora percebeu que na letra A, não, que naquele negócio lá, né? É tipo 14 e vai aumentando mais 2, tipo 14, 16, 18, 20, 22, 24. entendi nada que você falou. Sabe depois do F, A? Explicar? Você fala? Aham. Então, ó, não tem o nome 14, 16, esse negócio? Aqui você fala nessa tabela? Aham, da tabela. Pronto, Aí eu não tem o estou nome explicando. 14, então, professora, vai aumentando mais 2, é tipo 14, 16, 18, 20, 22, Não, 24. não é bem assim, não. Preste atenção, tá bom? Eu vou reexplicar. Eu expliquei no slide anterior, mas eu vou explicar aqui novamente. Então, se a pirâmide ela tem uma base octagonal, o número de vértices é uma unidade a mais, ou seja, 8 mais 9. No eneágono, que tem 9 lados, o número de vértices é uma unidade a mais, dá 10. No decágono, tem 10 lados, o número de vértices é uma unidade a mais, que são 10 mais 11. Aqui, ó, se é um decágono, que é um polígono de 11 lados, o número de vértices em um prisma será uma unidade, em uma pirâmide, desculpa, será uma unidade a mais, 11 mais 12. E no dodecágono, que tem 12 lados, o número de vértices é uma unidade a mais, será igual a 3. Então, o que foi que eu falei para vocês? O que foi que eu falei para vocês anteriormente? Falei para vocês que toda pirâmide, o número de vértices era igual ao número de faces, tá certo? O número de vértices é igual ao número de faces. Ou seja, se eu digo, por exemplo, que a pirâmide heptagonal, tá certo? Tem 8 vértices, então terá 8 faces. Se eu digo que uma pirâmide octagonal tem 9 vértices, terá 9 faces. Se eu digo que uma pirâmide eneagonal tem 10 vértices, terá 10 faces. Se eu digo que uma pirâmide decagonal tem 11 vértices, terá 11 faces. De 12, terá também 12 faces. De 13 vértices, também terá 13 faces, tá bom? E com relação ao número de arestas, que eles estavam perguntando, é o dobro do número de lados. Se eu tenho uma pirâmide heptagonal, que a base tem 7 lados, o número de arestas é o dobro de 7, que é 14. Se for 8 lados, então o número de arestas é o dobro de 8, que é 16. Se a base for um eneágono, então o número de arestas é o dobro de 9, que é 18. Se o decágono, se a base for um decágono, então o número de arestas será o dobro, que será 20, certo? Se for um decágono, então o número de arestas é o dobro de 11, que será 22. E se for um dodecágono, então o número de arestas é o dobro de 12, que é 24. Então foi isso que eu passei para você. E nessa relação de Euler, tá certo, que foi estabelecido, diz que quando se soma o número de vértices mais o número de faces, menos o número de arestas, será sempre igual a 2. Então, observem o seguinte, se eu fizer, por exemplo, 8 mais 8 é quanto? 16. 16. Aí, 16 menos o número de arestas, que é 14, 16 menos 14, 2. A internet tá 2. ruim. É isso? Sempre vai dar 2, ok? Agora, se eu fizer 9 mais 9, 18. 18 menos 16, 2. 10 mais 10, 20. 20 menos 18, 2. 11 mais 2, 22 menos 20, 2. 12 mais 12, 24. 24 menos 22, 2. 13 mais 13, 26. 26 menos 24, 2. Tá bom? Agora, na sexta questão, converse com o seu professor e seus colegas sobre as relações encontradas nas atividades 4. Ô, tia, Oi. a letra C, eu não entendi, não. Tá no outro slide. Aí tem assim, ó, letra A.
Relação entre o número de vértices e o número de lados do polígono da base da pirâmide. Então, o número de vértices de uma pirâmide é igual ao dobro, como eu falei para vocês, tá certo? O número de vértices é igual de uma pirâmide é igual ao dobro de lados do polígono da base somado a uma unidade. Letra B. Na relação entre o número de faces e o número de lados. O polígono da base da pirâmide, nós vamos ter que o número de faces de uma pirâmide é igual ao número de lados do polígono da base somado a uma unidade, tá certo? E na letra C que estavam perguntando, tem aí, ó, a relação entre o número de arestas e o número de lados do polígono da base da pirâmide. Então, o número de arestas de uma pirâmide é igual ao dobro do número de lados do polígono da base. Ok? Alguma dúvida? Não. Posso passar, né? Para a Não. página 47? Sim. Então, vamos lá para a página 47. Gente, vejam só. Nós estamos estudando os sólidos geométricos e especificamente os poliedros, na verdade, os poliedros prismas e pirâmides. Vimos aí a diferença entre cada um deles. Sendo que existem alguns poliedros que foram estudados por um filósofo grego, muito famoso, Platão, que viveu entre os anos de 427 a.C. a 348 depois de Cristo, tá bom? Então, ele estabeleceu aí a relação entre 5 poliedros, que nós vamos ver eles agora. Então, ele desenvolveu um importante estudo sobre esses poliedros. Alguns dos poliedros estudados por ele, eles são conhecidos hoje como poliedros de Platão, tá certo? Então, vocês vão escutar muito falar sobre os poliedros de Platão, tá bom? E apresentam as seguintes características. Todas as faces têm o mesmo número de arestas, todos os vértices recebem o mesmo número de arestas, e também vai valer a relação de Euler em que, nesse caso, ele só fez uma mudançazinha, você colocou a aresta primeiro, mas você pode perceber que sim, que é o vértice, o número de vértices, mais o número de faces, menos a aresta, será sempre igual a 2. Tá bom? Então, existem apenas 5 tipos de poliedros de Platão. Nós temos aí essa pirâmide triangular, porque é a pirâmide em que a base é um triângulo, então ele chamou, nesse caso, de tetraedro, tá certo? Tetraedro, que para ele era um poliedro de 4 faces. No caso, são 3 laterais e um da base. Esse outro aí, que é um prisma quadrangular, tá certo? Prisma porque tem 2 bases, e quadrangular porque a base é um quadrado. Então, nesse caso aí, ele chamou de hexaedro. No caso, o hexaedro, que é um poliedro de 6 faces. Temos aí a face superior, a inferior e 4 laterais. O outro, nós temos o que ele chamou de octaedro, tá certo? Que seria um poliedro, como se fosse 2 pirâmides, juntando aí as bases. Então, aí, o octaedro, que é um poliedro de 8 faces. O dodecaedro, que se assemelha muito com uma bola, tá certo? De futebol, seria, no caso, um sólido com 12 faces, dodecaedro. E o icosaedro, tá bom? Que seria, no caso aí, um poliedro de 20 faces. Então, se eu perguntasse a vocês quem são os poliedros de Platão, tá certo? Vocês iriam dizer que existem 5, que são eles: tetraedro, hexaedro, octaedro, dodecaedro e icosaedro, tá certo? Em que o tetraedro tem 4 faces, o hexaedro tem 6 faces, o octaedro tem 8 faces, o dodecaedro tem 12 faces e o icosaedro tem 20 faces. Então, vamos ter agora o fazendeiro ficou muito entusiasmado com as características das caixas que projetou e decidiu estudar mais sobre as relações entre os elementos desses sólidos. Entenda melhor essas relações, você também realizando as atividades a seguir. Letra A. Na última coluna da tabela da atividade 1, da página 44, que nós já fizemos, onde as caixas têm formato de prismas, escreva na primeira linha dessa coluna a expressão vértice mais face menos A. Já fizemos isso, tá certo? Que é a relação de Euler. Em seguida, efetue o cálculo dessa expressão considerando o número de vértices
de faces e de arestas de cada prisma da tabela. Já foi feito. Letra B, presta atenção. Repita o mesmo procedimento para a tabela da atividade 2 da página 44, onde as faces também têm o formato de prismas. Também já foi feito. Letra C, agora repita o mesmo procedimento para as tabelas das atividades 4 e 5 das páginas 45 e 46, onde as faces têm formato de pirâmide. Então, a 7ª questão ela já foi feita quando a gente preencheu as tabelas anteriores, certo? Letra D, vamos ter assim. Comente com seus colegas e seu professor o que você observou sobre os resultados das expressões. Vértices mais fáceis, menos arestas, tanto para os prismas quanto para as pirâmides. Registre suas conclusões, completando o espaço indicado no quadro abaixo. Então, em todos os prismas e nas pirâmides, o resultado de vértices mais fáceis menos aresta é sempre igual a 2. Não foi isso? Então, a relação entre o número de vértices V, o número de arestas A e o número de faces F dos poliedros é conhecido como relação de Euler, certo? Então, nós podemos utilizar aí duas formas. Ou eu posso utilizar vértices mais faces menos arestas igual a 2, que é o mais simples. Ou eu posso utilizar que vértices mais faces é igual a aresta somado com 2, vai dar no mesmo. Tá bom? Ok. Pronto. Os alunos que estão chegando agora, tá certo? Bom dia para vocês, que eu dando aula e acabei não falando, tá certo? Sejam todos bem-vindos, vamos acompanhar agora a aula. E agora vamos para a página 48, tá bom? Página 48. Vamos lá. Na página 48, vamos ter assim. Além de caixas em forma de prismas de pirâmide, existem caixas em forma dos poliedros de Platão, conforme ilustra as figuras da tabela abaixo. Então, ó, no poliedro de Platão, a gente viu, presta atenção, no poliedro de Platão, nós vimos que ele tem 4 faces. Então, aí, ó, é V de vértices, F de faces e A de arestas. Então, aí, o vértice é 4, porque a face foi 4. E o número de aresta, no caso, será o dobro da base. Se a base tem 3 lados, o dobro de 3, tá certo? É 6. E na relação de Euler, sempre vai dar 2, vocês vão completar aqui embaixo, tá bom? No prisma, então aí vocês irão ver se a base tem 4 lados, o número de vértices é o dobro, 8. O número de faces, no caso, é 2 unidades a mais, então, no caso, 4 mais 2, 6. E o número de arestas é o triplo da quantidade de lados da base. Então, 4 vezes 3, 12, na relação de Euler sempre vai dar. Aqui vocês teriam que realmente contar. Então, aqui o número de vértices, vocês iriam contar aqui, ó. Vocês são 1, 2, 3, 4, tá bom? 4, 5, 6. Tem 6 vértices. E faces, vocês já sabiam que tinha 8 faces. E o número de arestas, vocês também teriam que contar, certo? O número de arestas, que é cada um desses segmentos, seria igual a... Com relação, presta atenção, com relação a esse outro poliedro, que é o dodecaedro, vocês sabiam que faces era 12, que a questão disse anteriormente. Eu falei para vocês que no poliedro de Platão, o dodecaedro ele tem 12 faces, e o icosaedro tem 20 faces. Então, aqui era fácil preencher. E na relação de Euler sempre vai dar 12. Bom? Aí, agora, complete a tabela acima com o número de faces F, de arestas A e o de vértices B de cada poliedro. Foi feito. Efetue V mais F menos A e escreva os resultados na última linha da tabela, também já foi feito. Letra C, extensão, discuta com seus colegas e seu professor o que você observou sobre os resultados da expressão vértices mais faces menos arestas para os poliedros de Platão. Registre a sua conclusão. Então, assim, nos poliedros de Platão, essa relação também se mantém. Ou seja, sempre que eu somo vértices mais faces menos arestas para os poliedros de Platão, também serão iguais a 2. Ok? Posso passar? Posso Não, passar? professora, peraí. Oi? Não, professora, peraí.
Tá certo. Eita. É atividade agora. É pra casa. Gente, eu volto Mas nessa peraí. página. Oi? Peraí, que eu não terminei, não. Só eu. Anotem aí vocês. Peraí, tia. Oi? Gente, eu vou. Quem tá copiando aí, eu volto para isso, só para finalizar, tá certo? Vejam só. Eu tô na última linha, tia. Pronto, mas eu vou voltar. Vejam, para casa, anotem aí. 48. Vocês dois, sentem, por favor. 48, 49, 50 e 51. Na 48 é a partir da nona, porque a oitava a gente já fez. Tá bom? Então, essa nona só tem. Essa 48 só tem a nona com duas letras, A e B. Não é cálculo, é só para vocês escreverem. Tá certo? Nona, letra A e B. Na página 49, temos mais duas questões. E aí vocês vão fazer, aplicando o seu conhecimento, 50 e 51. E na próxima aula já iremos começar com a unidade 8, com o capítulo 1, plantas baixas e figuras semelhantes, tá certo? Então, anotem aí 48, 49, 50 e 51, ok? Pronto, professora. Oi? Já anotei. Pronto. Deixa eu finalizar aqui rapidinho. Certinho.